E eu quero fazer algumas perguntas para a gente começar a nossa reflexão hoje, tentando dar resposta a essas perguntas. Obrigado. E uma delas é: o que Deus quer de nós? O que Deus quer fazer na nossa vida? O que Deus quer que nós façamos na sua obra? Quando a gente fala de fazer a obra de Deus, quando a gente fala de trabalhar na obra de Deus, quando nós falamos de servir a Deus, o que significa isso? Quando alguém te convida, alguém te chama para ir em um determinado lugar, nós vamos falar sobre Deus e você precisa servir a Deus, você precisa entregar a sua vida a Deus. O que é viver para Deus? O que é servir a Deus? O que significa esse convite de servir a Deus? Esse negócio de que Deus tem uma obra para realizar em você. Que obra é essa? O que Deus tem a fazer e a realizar em nós? Uma vez um rapaz, muito tempo atrás, um rapaz veio até mim, um pregador veio até mim e disse que ele profetizou sobre a minha vida. Segundo ele, Deus teria algo grande a fazer em mim. Eu poderia pedir a Deus o que eu quisesse. Se eu quisesse pregar lá no Congresso dos Gideões da Última Hora, naquele congresso pentecostal que tem lá em Santa Catarina, que eu poderia pedir que Deus ia me levar para lá, Zé Carlos. Deus ia me colocar nos grandes congressos, onde eu quisesse. Ele falou comigo, pensa grande, pede alto que Deus vai te dar. E na época eu não pedi, eu não entendia isso como sendo uma coisa boa, como sendo algo que Deus realmente quisesse que eu faria. Eu ouvi aquilo e deixei para lá, e eu fico feliz com o que Deus tem me dado, com o que Deus tem feito na minha vida, com o lugar onde Ele me colocou e me proporcionou compartilhar a palavra dEle. Mas esse pensamento de pensa grande, Deus quer fazer algo grande na sua vida, isso tem a ver com uma cultura muito presente no nosso meio evangélico, principalmente, que é a cultura da espetacularização das coisas. Tudo é grande demais, tudo é grandioso demais. Não sei se vocês já viram, às vezes, uma pessoa comentando, colocando uma foto, um post de uma reunião como essa, de um encontro, de um culto, e a pessoa dizendo: o culto foi sobrenatural. Deus se manifestou de forma extraordinária. A presença e o mover do Espírito Santo nessa noite foi algo fora do comum. Nós tivemos uma sexta-feira de curas e milagres e Deus agiu de forma poderosa. Não sei vocês, mas quando eu ouço esse tipo de coisa, na minha mente me vem aleijado saindo correndo, morto ressuscitando. O culto foi extraordinário, o céu desceu hoje. Você pensa, meu Deus do céu, capaz que até a vizinhança não conseguiu se segurar, se aguentar, foram até a igreja, se entregaram, confessaram os seus pecados, se converteram. Foi um negócio fora do comum. Mas quando você vai ver, foi uma reunião boa. Foi uma reunião onde as pessoas se alegraram, onde elas tiveram comunhão, onde ouviram a palavra de Deus. Mas tudo é expressado de uma forma como se tivesse sido uma coisa assim grandiosa. Como se a sombra dos pastores, das pessoas que estavam ali, tivessem curado as pessoas, como se fosse uma coisa extraordinária. E nós também, quando nós vamos influenciados por essa cultura, que nós somos frutos dela, influenciados por isso, às vezes quando nós vamos falar de Jesus para alguém, nós falamos, Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Às vezes você vai convidar alguém para vir aqui, ou você quer simplesmente falar de Cristo para essa pessoa, você fala, Deus tem algo grande a fazer na sua vida. Aí você joga uma promessa, um versículo lá que fala que Deus vai abençoar você. Deus tem algo poderoso, tem uma grande obra na sua vida. Nós falamos assim. E é claro, com isso, eu não estou querendo dizer que Deus não tem algo realmente grandioso aos olhos humanos para você. Talvez Deus queira te colocar num lugar, numa posição, onde você esteja em evidência mesmo. Às vezes você tem um talento que possa ser usado e Deus quer que você desenvolva esse talento, que você cresça e você vai ser reconhecido por esse talento que Deus te deu. Não tem problema nenhum com isso. Mas o problema é que esse tipo de postura, esse tipo de grandiosidade, de espetacularização da fé, onde o pastor é um showman que fica na frente,
onde ele está vestido com as principais grifes da moda. Ele é referência não apenas de status, de sucesso, no sentido financeiro e até no sentido espiritual, mas referência como ele se veste. As pessoas querem se vestir como ele, porque ele é um showman, está ali na frente. O problema disso é que, primeiro, geralmente esse negócio de Deus quer fazer algo grande com você está vinculado a um ativismo religioso. Quando alguém diz Deus quer fazer algo grande na sua vida, é para você ser um grande pregador, é para você viajar para vários lugares do Brasil falando, pregando em seminários, em conferências, em auditórios lotados. Ou primeiro isso, né? Ou é algo relacionado a ativismo na igreja. Fazer algo grande para Deus é você estar o tempo todo na igreja, fazendo algo na igreja. E também algo muito voltado para a pessoa, onde a pessoa é o centro, a pessoa é o protagonista do que Deus quer fazer. Quando alguém diz para você, Deus quer fazer algo grande na sua vida, geralmente ele está querendo se referir a você ser protagonista de uma obra que Deus quer realizar. Então você vai ser reconhecido, você vai ser engrandecido, porque você vai ser grandemente usado por Deus. Você vai ser o protagonista. As pessoas vão reconhecer você, as pessoas vão desejar ser como você, porque você vai ser o bambambam. E é óbvio que isso nos traz problemas. É óbvio que isso nos traz muitas dificuldades. E eu acredito sinceramente que o que Deus tem para fazer em nós, tirando essas situações que Deus realmente pode pegar você ou eu e colocar numa situação de evidência por algum motivo que Ele queira, tirando essas situações pontuais, no geral, na média, o que Deus quer fazer em nós não é espetacular e glamuroso como a gente pensa. É importante, porque tudo que Deus faz em nós tem a sua importância. É muito importante o que Deus tem a realizar na sua vida. Aquilo que Deus quer de você é muito importante. Mas, de forma geral, não é espetacular, não é extraordinário. Pelo contrário, é que você viva no ordinário, para que você reflita a sua palavra no ordinário. E eu acredito que quem nos ajuda nessa reflexão de hoje é o profeta Miqueias, no capítulo 6 de Miqueias. Nós vamos ler alguns trechos do capítulo 6 e depois nos fixar no versículo 8. Mas é interessante a linguagem que o profeta Miqueias utiliza contra Israel. Ele diz que Deus está levantando um processo, uma ação judicial. Essa é a figura que ele utiliza. Deus está levantando uma ação contra Israel. Dos versos 2 a 4 a gente vê isso. Olha só o que o profeta diz no versículo 2. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Deus está processando a nação de Israel. Os montes, a natureza, são suas testemunhas. Deus é a parte queixosa que levanta a ação. Israel é o lado contra quem a ação é feita. E continua no versículo 3. Meu povo, agora Deus se dirigindo diretamente a Israel. Meu povo, o que eu fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. E olha só como que nessa figura de Deus levantando um processo contra um povo, nessa figura, ainda assim, Deus trata Israel com carinho. Ele fala, meu povo, o que eu fiz contra vocês? Por que vocês são rebeldes? Por que vocês têm me abandonado? Por que vocês abandonaram a lei, os mandamentos, as instruções? Por que vocês não vivem da forma como eu gostaria que vocês vivessem? Eu peguei pesado demais com vocês? Eu fui exigente demais, por acaso? Qual foi a medida, qual foi a decisão? O que eu fiz para que vocês se rebelassem tanto assim contra mim? E no versículo 4 ele diz, eu o tirei do Egito, eu o redimi da terra da escravidão, enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo.
Eu fiz tudo o que eu podia por vocês. Eu tirei vocês de uma situação de escravidão. Eu libertei vocês do jugo. Eu tirei vocês de uma realidade onde vocês eram oprimidos. Então fala para mim, qual é o problema de vocês? Por que vocês não me obedecem? Então essa é a questão que Deus está levantando contra Israel. Então o profeta diz ao povo, no versículo 6 e 7, com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Então o profeta está fazendo perguntas retóricas ao povo. O que nós devemos fazer? Nós devemos aumentar os nossos sacrifícios? Como que nós vamos cobrir o nosso pecado? Nós vamos dar o nosso filho mais velho para cobrir a nossa transgressão? Nós vamos ampliar os nossos serviços? A nossa maratona religiosa deve ser intensificada? É isso que nós devemos fazer? Nós temos um encontro para semana, vamos jogar para 5 encontros na semana. Nós cantamos aqui 3 músicas, vamos passar para 10. Vamos multiplicar os serviços religiosos para tentar cobrir o nosso pecado, a nossa iniquidade. O profeta então faz essas perguntas retóricas. É isso que nós devemos fazer? Nós devemos pagar o preço do nosso pecado com mais serviço, com mais ativismo, fazendo mais coisas, sacrificando mais? E a resposta para essas perguntas, nós vamos ver na análise do profeta, é que não. Não é isso que precisa ser feito. Não é isso que Deus quer de nós. Não é um ativismo religioso, não é aumentar a quantidade de reuniões, não é aumentar a quantidade de músicas, não é aumentar a quantidade de dinheiro que você contribui. Não é isso que Deus quer de nós em última análise. Então, ele vai dizer o que o Senhor exige no versículo 8, que é a resposta à nossa pergunta. O que o Senhor exige de nós? O que o Senhor quer? O que é a obra que o Senhor vai fazer na nossa vida? O que Ele espera de nós? Qual deve ser a nossa resposta? O versículo 8 diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Algumas versões trazem, e eu prefiro, pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. É isso que Deus gostaria que Israel tivesse feito. O motivo de Deus ter escolhido Israel dentre os outros povos é para que ele fosse uma luz para os povos, para que ele fosse um referencial de vida, de relacionamento com Deus para os outros povos. Um teólogo muito importante do nosso contexto, René Padilha, ele vai dizer, um teólogo equatoriano, ele é muito conhecido por desenvolver o que é chamado de uma teologia latino-americana, de trazer para a nossa realidade latino-americana uma forma de entender a Bíblia e o Evangelho aplicada às nossas demandas, às questões que nós temos aqui. E ele diz, e foi isso que inspirou esse momento hoje, a pregação dessa noite, que eu estava lendo o livro dele essa semana, o livro dele se chama O que é Evangelho? E ele diz que esse versículo 8 é a síntese da ética do Antigo Testamento. O que Deus, afinal, queria do seu povo? O que Deus, no final das contas, com todas aquelas leis, com todas aquelas ordenanças, qual era o objetivo de Deus com o povo? E o Oséias, então, resume isso em 3 coisas. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande em fidelidade, ande em humildade com o seu Deus. É isso que Deus queria que Israel fizesse. E nós entendemos que isso passa para o Novo Testamento. Nós somos considerados no Novo Testamento o Israel espiritual, o Israel de Deus. Então eu entendo, e essa é a minha percepção, de que essa ética continua sendo válida para nós. É isso que nós devemos fazer.
Nós somos os responsáveis por sinalizar o reino de Deus na terra. Nós somos os responsáveis por mostrar às pessoas o que é viver o reino de Deus. Como é estar debaixo da autoridade de Jesus Cristo, debaixo da autoridade de Deus. Como é viver debaixo do reinado do Senhor Jesus. E eu acredito que essas recomendações, elas passam para nós. E cabe a nós, igreja, mostrarmos para o mundo, para as pessoas que estão lá fora, como é ser servo de Deus. Como vive um servo de Deus, como deve ser o nosso comportamento, como deve ser a nossa ética, como nós devemos pensar, como nós devemos agir. Essa é a ética do reino de Deus. E sendo a ética do reino de Deus, então espera-se que uma pessoa que esteja no nosso meio, ela perceba essas 3 coisas, e agora nós vamos ver em detalhes. 3 coisas que as pessoas que vêm até nós precisam encontrar em nós, precisam perceber no nosso grupo. Elas precisam encontrar aqui pessoas que amam, que praticam a justiça. É isso que o profeta diz. Pratiquem a justiça. Alguém que vem de fora e chega até nós, elas precisam encontrar pessoas que se importem com o que é justo. E geralmente, quando a Bíblia fala do assunto da justiça, ela está falando de questões sociais. Ela está falando de questões de relacionamentos interpessoais, nossos com a comunidade, com a sociedade. É disso que se trata a justiça. Há sobre nós essa ética do reino de Deus, e é por isso que as nossas relações não podem ser hierarquizadas, não podem ser verticalizadas, onde tem pessoas que valem mais que as outras, onde tem um que é superior aos outros, onde uns respondem a outro que manda, que domina, que comanda. A nossa relação no reino de Deus não pode ser assim, pelo contrário, deve ser horizontalizadas, porque nós somos iguais. Nós cantamos aqui sobre a obra que Jesus fez em nós, o sangue dele derramado por nós. Todos pecaram, diz o apóstolo Paulo. Todos pecaram. Nós somos, como nós costumamos dizer aqui, igualmente pecadores, a começar por mim, igualmente pecadores, igualmente perdoados e igualmente libertos. É quem nós somos. Nós somos pessoas que são igualmente carentes da graça de Deus, da glória de Deus. E é por isso que nós precisamos nos tratar como iguais. E é inadmissível que aconteça entre nós qualquer tipo de abuso de autoridade, abuso espiritual, como às vezes nós percebemos em tantos lugares. Um líder que se coloca como superior aos demais e abusa espiritualmente das pessoas e exige das pessoas coisas que não têm cabimento, que tratam as pessoas como se fossem sua propriedade, como se a igreja fosse deles. O conselho que Pedro dá aos pastores é: não tratem a igreja, não tratem as ovelhas como dominadores do rebanho, não pertence a vocês. Então nós somos iguais. Por isso não pode haver entre nós nenhum tipo de menção a qualquer preconceito. Nós somos cristãos, gente. Nós somos seguidores de Jesus. Não pode haver entre nós nenhum tipo de menção a racismo. Não pode haver entre nós nenhum tipo de brincadeirinha que faça com que alguém se sinta mal, inferior, por causa da sua cor de pele, por causa do lugar onde nasceu, por causa da sua sexualidade. Não pode haver esse tipo de situação, de circunstância entre nós, porque nós somos refletores do que Jesus era, e Jesus acolhia a todos que vinham até Ele. Não pode haver entre nós, já que nós estamos aqui para sinalizar o reino de Deus, nenhum tipo de brincadeira que menospreze as irmãs, as mulheres. Não pode haver no nosso meio nenhum tipo de circunstância que coloque em perigo as nossas crianças.
porque nós somos defensores da justiça. Nós praticamos, nós amamos, o que nós queremos é a justiça de Deus, nós somos sinalizadores da justiça de Deus. Então, como pode haver entre nós menção de coisas que são injustas? Não pode. E o próprio Senhor Jesus nos fala sobre isso. Se você abre comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, e o verso 23 também. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Ai de vocês aqui é como Jesus dissesse assim, ó, vocês estão ferrados no bom português. Ai de vocês, religiosos, mestres, fariseus. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês são muito bons em mostrar desempenho espiritual. Vocês são muito bons na hora de se mostrarem ofertando no gasofilácio para todo mundo ver. Vocês são ótimos nessa tarefa de se mostrar, mas vocês estão negligenciando, e a primeira coisa que ele cita aqui, a justiça. Vocês estão negligenciando a justiça, a misericórdia, a fidelidade, o que é mais importante. Não apenas Jesus falou sobre isso, mas nós conversamos sobre isso alguns domingos atrás, no texto de Isaías, no capítulo 1, quando o profeta Isaías, no verso 17, diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Lutar pela justiça, praticar a justiça, é olhar para o lado. É perceber pessoas que estão sofrendo injustiça, pessoas que estão padecendo, que estão sofrendo por miséria, seja miséria econômica ou seja miséria no aspecto sentimental. Seja o que for a miséria que a pessoa estiver passando, você se preocupar com isso. É nós sermos amigos da justiça, nos preocuparmos com a justiça. Mas, em segundo lugar, o que Deus exige do seu povo, o que Ele quer de nós, de acordo com o profeta Miqueias, é que as pessoas sejam misericordiosas. Nós precisamos amar a misericórdia. Alguém que chega até nós, alguém que se encontra no nosso meio, precisa olhar para as nossas atitudes e perceber nessas atitudes misericórdia. Precisa olhar para nós e encarar a misericórdia. Porque a misericórdia é um aspecto central do caráter de Deus. Nós não estamos falando aqui de uma coisa periférica. De vez em quando Deus é misericordioso. Dá de lembrar um pouquinho misericórdia quando nós lemos os textos bíblicos. Não é isso. A misericórdia está gritante nos textos bíblicos porque Deus é misericórdia. Nós falamos aqui na semana passada. Ele é o Pai das misericórdias. Deus é misericordioso e uma vez que Deus, como nós cantamos aqui, Deus nos perdoou, Deus nos absolveu, Ele nos purificou. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, Ele fez isso conosco. Uma vez que isso é real, o nosso pecado foi removido, é natural que agora nós vivamos tendo misericórdia dos outros. Que nós tenhamos misericórdias uns dos outros, uns para com os outros. Nós precisamos viver uma vida de misericórdia. E misericórdia não apenas dos miseráveis. Às vezes a gente passa na rua e vê uma pessoa miserável, uma pessoa empobrecida, uma pessoa judiada pela vida. E nós precisamos ajudar. Se você tem condição de ajudar, ajude. Mas eu não estou falando apenas dessa misericórdia. Essa também, mas não só dessa. Mas a misericórdia que nós precisamos praticar no nosso dia a dia, que às vezes é muito mais difícil do que essa, que é você dar um trocado para uma pessoa que está querendo comer. A misericórdia que nós precisamos praticar no nosso dia a dia e que ela precisa estar aqui no nosso grupo é a misericórdia de, às vezes você está no seu trabalho, você vê uma situação ou chega até você uma situação e você, ao invés de passar aquilo para frente, uma coisa que foi constrangedora, uma coisa que você soube de um terceiro, ao invés de passar aquilo para frente, você tem misericórdia da pessoa e não propaga a notícia.
Você não continua a divulgação daquilo que envergonharia aquela pessoa. É você ter misericórdia da pessoa. É você, numa situação em casa, com o cônjuge, com o marido, com a esposa, ouvir algo que te desagradou, e ao invés de voltar na mesma moeda, na mesma medida, você tem misericórdia e pensa, ele não deve estar bem, ele deve estar num dia ruim. Ela deve estar num dia ruim. Não vou tratar ela como ela me tratou, não vou tratar ele como ele me tratou. Vou ter misericórdia. Eu não sei o que está passando na cabeça dele, o que está passando na cabeça dela. Não vou brigar por causa disso, vou deixar essa passar. É ter misericórdia. É ter misericórdia, é ter compaixão dos seus filhos, tentar olhar o lado deles, tentar entendê-los. Antes de tomar qualquer medida, deixa eu conversar com a pessoa primeiro, deixa ela se explicar. Aqui entre nós, alguém falou uma coisa, ficou um mal-entendido. Antes de já julgar a pessoa, antes de já partir para o apedrejamento, dê o benefício da dúvida. Converse com ela primeiro, tente entender a situação primeiro. Vamos agir uns para com os outros com misericórdia. Lucas, no capítulo 6 e o verso 36, se você puder abrir comigo também, um trechinho onde Jesus nos orienta o seguinte, Lucas 6, 36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Deus agiu com misericórdia com você. Deus perdoou você. Paulo diz aos Efésios que nós devemos perdoar-nos uns aos outros como Deus nos perdoou em Cristo. Ele diz isso no capítulo 4. E Deus nos perdoou em Cristo, presta atenção, antes de nós nos arrependermos. Paulo vai dizer aos romanos que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, se entregado por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus nos perdoou antes de nós nos arrependermos. Nós só podemos nos arrepender porque Deus em Cristo nos perdoou. Quando Deus derramou a sua graça e a sua misericórdia sobre nós, nós não tínhamos nos arrependido das nossas más obras. E Ele nos perdoou. E Jesus diz, assim como o Pai de vocês é misericordioso, sejam misericordiosos. É como nós devemos agir, como nós devemos ser. O versículo, aliás, em terceiro lugar, as pessoas que entram aqui, as pessoas que entram em contato conosco, que nós dizemos que nós queremos sinalizar o reino de Deus, elas precisam encontrar pessoas que andam com Deus em humildade. Ou como o profeta diz, que andam com o seu Deus em humildade. E humildade significa reconhecimento de erro, reconhecimento de culpa. Andar com Deus de forma humilde é você se aproximar de Deus, entendendo que você está ali sem merecer. Você não está ali porque você é bom demais. Você não está aqui porque você é merecedor da graça de Deus. Eu não estou aqui à frente porque eu sou o merecedor mais santo que vocês, porque eu sou o melhor dentre os irmãos. Eu não estou aqui por causa disso, eu estou aqui pela graça de Deus, como um instrumento sem corte, com dente, um instrumento ruim que Deus utiliza, apesar de mim. É nós nos aproximarmos de Deus sabendo quem somos, pecadores. Nós somos pecadores e nos aproximamos de Deus tendo essa consciência de que somos maus, de que somos pecadores, de que carecemos da graça de Deus. E por isso, e fazendo assim, nós andamos em humildade com Deus, reconhecendo o tempo todo quem nós somos, sem exigências, sem reivindicações, sem a frase que eu já disse aqui, que certa vez o meu pai foi fazer uma visita e a moça que recebeu a visita falou, Deus tem a obrigação de me abençoar. Sem esse tipo de arrogância, Deus não tem obrigação de nada em relação a nós. Nós somos
pecadores. E estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Isso é andar em humildade diante de Deus. Mas eu acho bonito o que o profeta diz, e eu termino com isso. Ele diz o seguinte, se você ler o versículo 8 comigo mais uma vez. Ele diz: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Ande humildemente com o seu Deus. Eu quero sublinhar aqui agora o seu. Ande humildemente com o seu Deus. É possível que nós estejamos aqui há um tempo, aqui em outros lugares. É possível que nós estejamos diante da religião, seguindo, prestando culto, servindo ao Deus dos nossos pais. Isso acontece muito com pessoas que cresceram na igreja. Nós aprendemos a ser devotos ao Deus dos nossos pais. Às vezes você está aqui prestando culto, você está aqui servindo ao Deus da sua esposa, ao Deus do seu esposo, ao Deus dos seus filhos. Miqueias diz para nós andarmos humildemente com o nosso Deus. Ande humildemente com o seu Deus. Há um aspecto pessoal e particular, é o meu Deus, é a minha experiência com Deus, é a minha percepção de Deus. Outra coisa que eu acho muito bonita é quando Deus vai falar dos patriarcas, ele diz assim: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não diz assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Porque existe uma singularidade no tratamento de Deus com cada uma das pessoas. As nossas experiências são intransferíveis. Eu não posso transferir a minha experiência com Deus, a minha experiência de Deus para você. Você precisa ter a sua experiência com Deus. Você não pode surfar na onda experimental de Deus da sua esposa, do seu marido, dos seus pais. Você precisa ter a sua experiência, a sua vivência, a sua caminhada, a sua peregrinação com Deus. Nós estamos aqui todos caminhando na direção do Evangelho, na direção do Reino de Deus. Mas não dá para nós dizermos que todos nós estamos no mesmo lugar nesse caminho. Uns estão mais à frente, outros estão mais atrás, uns são mais maduros, uns estão começando agora. Nós estamos em locais diferentes, as nossas experiências não são iguais. A minha experiência com Deus, o que eu vivencio com Deus, talvez não seja o que você vai experimentar e vivenciar. Você tem que ir atrás do seu Deus, da sua experiência, para você bater no peito e dizer: o meu Deus está comigo. Eu experimentei os cuidados do meu Deus. Nós precisamos viver isso, nós precisamos buscar isso na nossa vida. Essa experiência particular, essa experiência pessoal. É óbvio que há uma dimensão comunitária onde nós nos reunimos e buscamos a Deus de forma comunitária, mas nós precisamos nos envolver com Deus de forma privada, nos envolver com Deus buscando o que Ele tem a fazer na nossa vida. Isso é tão interessante que já aconteceu de pessoas me falarem: Vinícius, você pregou tal coisa, tal dia, e no momento que você falou aquilo, Deus falou isso comigo. E aí quando a pessoa me contou, eu pensei: mas não foi isso que eu queria dizer quando eu falei aquilo. Mas Deus usou aquilo que eu estava dizendo com outro propósito e levou isso para o coração da pessoa para dizer algo que Ele queria dizer para a pessoa. Foi além do que eu planejava dizer, além do que eu queria alcançar. Deus usou algo para levar essa pessoa a entender algo de acordo com o que ela estava precisando ouvir. Deus nos trata como
indivíduos, Ele nos trata com singularidade. Nós precisamos buscar essa interação com o Senhor. E para terminar, queridos, eu quero reler um texto que nós já lemos, que é Mateus 23, quando Jesus diz aos mestres da lei, aos religiosos: ai de vocês. Ele diz que nós devemos buscar a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E antes disso, ele diz: vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Não sei se você prestou atenção nisso, mas Jesus faz uma análise da lei, Jesus faz uma análise do Antigo Testamento, faz uma análise das ordenanças que o povo tinha, e ele coloca em perspectiva e diz que tem coisas mais importantes que outras. Tem coisas na lei de Deus que são mais importantes que as outras. Tem coisas na Bíblia que são mais importantes do que outras coisas na Bíblia. E todas são importantes, mas tem coisas mais importantes com as quais nós devemos nos preocupar. Onde nós devemos nos empenhar. E isso está completamente relacionado à nossa vivência do dia a dia. Jesus nos chama para uma vida onde nós praticamos a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E veja se isso não cabe exatamente com o que o profeta Miqueias disse. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Andar em humildade diante do seu Deus. Deus quer que nós vivamos assim. Seguir a Deus não é fechar os olhos e erguer as mãos. Servir a Deus é abrir os olhos e olhar para o lado. É você enxergar as pessoas que estão precisando de você, de uma ajuda, de um abraço, aqui e agora. Podem ter pessoas do seu lado que estão com o coração dilacerado, precisando de carinho, precisando de aconchego, precisando de abraço, precisando de uma oração, de dizer: olha, eu vou orar por você essa semana, eu vou te ajudar em oração. De uma conversa, de um oi, de uma mensagem durante a semana. Nós precisamos olhar para o lado, porque servir a Deus é servir as pessoas. É viver em justiça, viver em misericórdia e andar de forma humilde com o nosso Deus e com os nossos irmãos. Vamos orar para que essa realidade seja presente sempre entre nós. Senhor Deus, o Senhor sabe dos nossos fracassos, Senhor. O Senhor sabe das nossas fraquezas. O Senhor sabe das nossas debilidades. E pelo que nós aprendemos aqui, o Senhor não quer que nós nos desdobremos em serviços litúrgicos como quem quer compensar o pecado, como quem quer compensar a iniquidade. O Senhor quer uma relação conosco. O Senhor quer que nós nos voltemos ao Senhor e, nos voltando ao Senhor, nos voltemos também às outras pessoas. Nos ajude nisso, Senhor, como nós somos falhos no nosso trato com as pessoas, como nós somos falhos no nosso trato com as pessoas da nossa casa, do nosso convívio. Como nós machucamos as pessoas, como nós ferimos as pessoas. Quantas vezes nós queremos nos envolver em mais serviços litúrgicos, em mais religião, em mais ativismo religioso, e por dentro nós estamos apodrecendo, nós estamos dilacerados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida de prática de justiça, de amor à misericórdia e de um convívio humilde diante do Senhor. É o que nós queremos, em nome de Jesus. Amém.